Deixa eu avançar aqui, ó. Deixa eu avançar para a última parte até, e depois eu quero ler alguns superchats aí que vocês colocarem para a gente fazer uma parte final, né? Mas nesse momento, eu quero compartilhar com vocês aqui a Juliane Furno, participando aí deste programa Brasil no Mundo e trazendo algumas questões bem interessantes aqui para a gente refletir sobre a Venezuela. Econômica, né, para falar também dos impactos dessa situação toda, não só na questão do petróleo, mas da economia do país. As pessoas estão lá, precisam viver, precisam se abastecer, né? Enfim, a vida segue, ainda que diante de um ambiente de tanta tensão, né? De uma maneira geral, o que a gente pode esperar de outros impactos econômicos na Venezuela? Bom, eu repito que eu acho que a ofensiva dos Estados Unidos sobre a Venezuela não tem só relação, ainda que seja sobretudo isso, mas não tem só relação com a apropriação das reservas petrolíferas. Eu acho que é uma ofensiva contra um processo político de marcada característica anti-imperialista, que se arroga a construção de um socialismo no século XXI. Então, tem um movimento de contestação, inclusive anticapitalista, que eu acho que a neutralização desse tipo de experiência é muito importante, inclusive, né, para a reconfiguração política da América do Sul. Então, eu não acredito que os Estados Unidos tenha construído essa operação para tentar uma saída negociada com a Delcy Rodrigues, que é, né, alguém criada no chavismo, uma família tradicional chavista. E sobre os impactos econômicos, eu acho que eles são demasiados. Quer dizer, um país em disputa, uma disputa, inclusive com contornos violentos, né, como a gente já viu em vários momentos recentes da Venezuela, isso torna o ambiente muito mais instável. Em economia, o que move o investimento privado é a estabilidade, né? Ou o que dificulta o investimento é a incerteza. E isso é uma marca, com certeza, de um país que tem uma direita fragmentada, tanto é que as eleições passadas a direita se apresentou em 10 candidaturas distintas, então, como o Ian falou, não tem uma coesão, né? O Edmundo Rodrigues, a liderança da maior oposição, não tinha um apelo popular, não é uma liderança popular, e tem um chavismo que tem ainda uma unidade e uma característica de forjar enfrentamento. Então, não vai ser um passeio no parque, ainda que o potencial bélico dos Estados Unidos seja muito superior. Eu acho que a resistência política, e que já está se manifestando, porque as manifestações já começaram, né, levando em consideração que é dia 4 de janeiro, né, e toda a dificuldade desse período de festas, mas eu acho que vai vir muita instabilidade, muita luta política, e eu acho que isso, com certeza, vai impedir o sucesso das empresas petrolíferas americanas. Jamil, excelente, né? Vai impedir o sucesso das petroleiras estadunidenses, né? Muito bom essa conclusão aí dessa fala da Juliane Furno, né? Mas eu achei interessante esse ponto de vista que ela traz, né? Que além da questão do petróleo, também tem um pano de fundo aí de uma questão ideológica, né? De atacar um país, de tentar a mudança de regime de um país que é um contraponto ao imperialismo muito forte e aqui perto, né? E aqui perto dos Estados Unidos, né? Ali muito perto dos Estados Unidos. Então tem esse componente aí, sim, inclusive anticapitalista, como a Juliane Furno toca ali, né? Porque as comunas da Venezuela, as mais de 5 mil comunas, são, antes de tudo, experiências anticapitalistas. O que são as comunas da Venezuela? É o povo organizado, trabalhando, plantando, autogerindo a sua rede de comércio, de produção e de consumo. Isso são as 5 mil comunas da Venezuela. É uma experiência anticapitalismo até o talo, até da raiz ao talo, as comunas, as 5 mil comunas, desculpa. Então, o ataque dos Estados Unidos também é contra essa organização do povo bolivariano, venezuelano, de uma forma anticapitalista. Muito bom ouvir isso aqui da Juliane Furno. Tem mais um trecho aqui, mais uma análise que ela faz também, bem interessante,
A ponto, vejam bem, quem acompanha aqui o canal sabe que eu elogiei bastante esse programa da TV Brasil, né? Cristina Serra acho uma excelente jornalista, o Jamil Chad também é um bom jornalista, embora eu tenha algumas divergências com ele, mas tem mais um componente desse programa que a cada programa reafirma aquilo que eu venho dizendo, que ele não devia estar nesse programa, porque esse programa é TV Brasil, gente, é TV pública. E aí tu tem lá na TV Brasil um sujeito que, assim, que compra toda a propaganda imperialista. Numa das edições do programa, ele disse com todas as palavras que a Corina Chaves, não é Corina Chaves, Corina não sei das quantas lá, tinha que ser a presidenta da Venezuela. Esse sujeito falou isso. E hoje, vejam no final dessa fala aqui da Juliane Furno, que ele tenta contrapor ela. Olha isso aqui, ó. Muito interessante esse trecho. Bom, eu queria dialogar um pouco com o Ian também, e já te respondo. O chavismo, o governo Chaves, ele teve esse elemento paradoxal. Então, ao mesmo tempo que foi um governo que é reconhecido como um governo muito importante, né, como um governo que consolida uma experiência revolucionária de distribuição de renda, de produção, criação de programas sociais, de estatização do setor de óleo e gás, né, por onde sangrava, vamos dizer, os recursos estratégicos venezuelanos, o Chaves ele não criou as condições econômicas para a diversificação produtiva daquele país. Então, foi uma experiência muito importante, mas que quem sofreu as consequências de um país que se manteve como um país rentista petroleiro foi o governo Maduro. Então, diferente do Chaves, o Maduro pegou dois momentos de queda substancial do preço do petróleo, de pandemia e das sanções internacionais, que eu entendo que é o fator principal da desestabilização e desorganização econômica venezuelana. Acho que é bom lembrar que, a partir de 2016, é um momento em que inicia um processo de escassez de produtos básicos, é justamente o momento em que o Guaidó se autoproclama presidente da Venezuela, o governo dos Estados Unidos reconhece o Guaidó e congela os ativos, as reservas internacionais que a Venezuela tinha no Banco Central americano. Vamos pensar se fosse no caso do Brasil, nós também teríamos muito pouco reserva para importar todas aquelas coisas que a população precisa, né? Pasta de dente, papel higiênico, alimentos. Perfeito. E a Venezuela me surpreendeu muito quando eu fui para a Venezuela em 2014 e 2024, porque eu sabia que eles tinham enfrentado uma grande crise. Então, grande parte do êxodo populacional se deve por uma crise em que se instalou a fome, um período de precariedade, mas 2024 a economia venezuelana e 2025 também pelos dados da CEPAL é a economia que mais cresce na América Latina. Claro que vem de uma base muito deprimida, mas houve um processo paradoxal também, porque teve que dolarizar a economia, mas de melhora substancial das condições de vida da população. Então, a Venezuela vinha num processo de retomada da estabilidade, retomada do crescimento econômico e, por fim, com essas políticas públicas que eu acho que são muito importantes de serem resgatadas, né? Tanto a organização das comunas, um espaço que disputa e acessa parte do orçamento público de forma autogerida, o que eu acho que é muito importante, como os espaços do cuidado, né? Cada vez mais a população vai envelhecendo e essa socialização, estatização do cuidado parece que é uma grande experiência venezuelana. Os idosos ali têm espaços de socialização, espaços de cuidado garantidos pelo Estado. Essas políticas públicas me parece que vão ser ameaçadas e constituem uma ruptura com um legado de inclusão da população mais pobre nos projetos políticos e de que a renda petroleira, ao invés de ser apropriada pelas grandes empresas, passa a financiar uma série de políticas públicas de distribuição de renda, de proteção social, que são muito importantes. Entendi. Eu queria ampliar um pouco mais aqui a nossa... Diga. Eu queria comentar um pouco sobre o que a Juliane falou. Eu acho que um pouco dessa estabilidade econômica da Venezuela nesses últimos 5 anos, principalmente a gente vai precisar, do pós-pandemia. Só um minutinho, Ian, porque agora a gente realmente precisa fazer mais uma... Não aceitou a verdade batendo na cara dele. A Juliane Furno destruiu nessa fala com toda a propaganda imperialista, gente. De que o povo da Venezuela sofre, passa fome. Ela falou simplesmente o que aconteceu na Venezuela, que o petróleo começou a ser investido na população mais carente.
que existe na Venezuela, e ela viu com os olhos dela uma rede de cuidados para a infância e para público idoso, que aquele outro participante do programa ali antes tinha dito que não, que os idosos da Venezuela estavam sofrendo absurdamente. Propaganda imperialista da mais grotesca. E algo que ela falou ali interessante também, né? Que inclusive o Mohamed Ali botou aqui, ó, para mim não esquecer que os Estados Unidos roubou o depósito de ouro da Venezuela depositado na Inglaterra, né? Que foi o Guaidó, com o Guaidó, né, Mohamed? Que a Juliane Furno também fala ali, né, num trecho dessa exposição dela, que foi muito boa a exposição. Adorei que a Juliane Furno fez o contraponto importantíssimo ali nesse programa da TV Brasil, que eu não sei o que aquele outro participante está fazendo ali, né? O senhor Ian Boixá, que é um papagaio da propaganda imperialista na TV pública. Não pode, eu vou insistir aqui sempre, porque eu gosto desse programa. Eu gosto, é um programa interessante da TV Brasil, que a TV Brasil trouxe para ter. Os convidados são muito bons, eles já levaram o Jabur, já levaram o professor Chico Teixeira, já levaram muita gente boa, os convidados são ótimos. Hoje foi a Juliane Furno ali, que a gente assistiu, né? Enfim. Gostei muito, achei que seria legal trazer para repercutir com vocês este vídeo da Juliane Furno aí. Suzane Saldanha Lemos se tornando membro do canal novamente aí, ó. Obrigado, querida. Obrigado, um beijo para ti. Estamos de volta, né, pessoal? Estamos com a monetização ativada, tá? Já dá para contribuir com o Superchat, né? Todo aquele pacoteira lá, e o membro importante, a partir de R$ 1,99, ó, tá passando aqui embaixo. Importantíssimo para a gente restabelecer o nosso clube de membros, que tinha já mais de 500 inscritos, né? E nós estamos engatinhando aí, já estamos com 150, eu acho que já voltaram, e eu espero que a gente consiga voltar a ter pelo menos os 500 que a gente tinha e crescer um pouco mais, né, pessoal? Crescer um pouco mais. Flávia Faria deixando um pingo aqui, ó. Obrigado pela presença. Chico Teixeira, baita professor, né? O Vermelho Camélia, nossa querida Janete, lá de São Paulo, né? Não, viva o Trump, eu vou bloquear aqui, ó. Faço questão de bloquear. Viva Trump aqui não, é bloqueio. Eu não vou bloquear um cara que diz viva Trump aqui na Voz Trabalhadora. Não tem democracia. Esse tipo de democracia não tem aqui. Democracia burguesa não tem aqui na Voz Trabalhadora. Aqui tem democracia popular. Democracia popular temos. Democracia burguesa aqui não, tá, pessoal? Não temos que debater com trampista aqui. Não temos que debater com trampista. Certo? Agora vão saquear o petróleo todo deles, diz o Flávio Daniel. Pois é, né? Jorge Tadeu Magalhães, grande presença, meu camarada, grande presença. Ó, o Davi, lá de Rio Verde, Goiás. Satisfação tremenda recebê-lo aqui, meu camarada. Luciana Fernandes, ó, é bom ter um contraponto para poder ser desmontado. Pode ser essa a função daquele camarada no programa, né, Luciana? Pode ser, tens razão. Porto Alegre presente, Suzana Schneider, aqui, minha vizinha. Obrigado pela tua presença, querida. Torne-se membro, R$ 1,99 por mês, diz a Vermelho Camélia, aqui, ó, Janete. Viva a Revolução Bolivariana, diz o João Carlos. O Jonas Hermenegildo, é bloque. Não, trumpista que é bloque, né? Sionista, nazi, fachos. Não temos obrigação nenhuma de debater com essa gente. Não queremos debater com essa gente. Aqui a foice comunista é amolada, diz o João Pedro. Perfeito, perfeito. Não precisamos dessa gente aqui. Ditadura do proletariado, Jonas Hermenegildo. Perfeito. Galera aqui, ó. O Maninho dizendo que defender Trumposo só via superchats. Essa é boa, né? Flávia Faria, lá de Santos, grande presença. O Felisberto Oliveira, de Colombo, no Paraná. Lula 13. Galera, assim, ó, amanhã, João Cláudio Platenic Pitilo, tá? 21 horas estaremos aqui com o Pitilo para mais repercussões, para outras repercussões, análises, para aquela conversa camarada que a gente gosta, tá, pessoal?